Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você está assistindo essa aula. Hoje nós vamos tratar sobre o turismo de negócios e eventos. Antes da gente entrar no assunto de turismo de negócios e eventos, primeiro a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é o turismo de uma forma muito ampla, muito resumida, né? O que a gente entende como o turismo. Então, ele é uma atividade econômica que envolve uma série de produtos e prestação de serviço. Então, é uma atividade indutora de significativas alterações nos espaços geográficos também, porque o turismo ele acontece nesses espaços geográficos. Ele acontece em uma praia, ele acontece em um show, ele acontece em um centro de convenções, ele acontece em hotéis, em restaurantes, em bares, uma série de locais que acabam compondo um produto turístico. Então, olha só, a gente tem aí a cadeia produtiva do turismo. Quando a gente fala em cadeia produtiva do turismo, são as prestações de serviços que fazem parte do produto do turismo, né? Então, não necessariamente eles sempre vão estar todos juntos. Eles podem estar de forma isoladas, combinadas, um, dois, três ou até mesmo todos. Isso vai depender muito de cada necessidade daquilo que a gente está apresentando. Então, nós temos aí, por exemplo, uma cadeia produtiva formada por eventos, meios de hospedagens, restaurantes, agências de viagem, entretenimento, transporte, atrativos turísticos, entre vários outros. O transporte, por exemplo, envolve aeroporto, estrada, envolve companhias de ônibus, envolve táxi, enfim, é uma gama de serviços, de produtos que acabam utilizando-se da cadeia produtiva do turismo. Um artesanato também faz parte. Então, são vários setores, vários atrativos, vários serviços e produtos que acabam fazendo parte dessa cadeia produtiva. Então, a partir desse momento, eu tenho aquele espaço que se torna necessário para que eu faça, para que eu desenvolva a prática do turismo. Então, a Rita Cruz, ela coloca que o espaço geográfico é o principal objeto de consumo do turismo. Neste espaço é que acontece a prática social do turismo. Eu preciso ter aí o consumidor turista, que ao se deslocar, seja de carro, de avião, de ônibus, enfim, da forma como ele quiser, somado isso a um produto, que pode ser, por exemplo, uma praia, a soma, né, desse consumidor turista com esse deslocamento e esse produto, eu vou ter então um lugar turístico. E eu tenho aí um esqueminha onde eu mostro, né, eu posiciono aí o produto turístico no centro. Então, o produto turístico tem características próprias. E segundo a Marília Ansará, destacando-se algumas dessas características, como o bem de consumo abstrato, porque o turista não pode vê-lo antes de comprá-lo, então isso acontece sendo abstrato, e isso acaba se configurando como um bem intangível, porque a gente não pode palpar, a gente não tem como pegar e transportar isso, então isso seria um bem intangível. Nós temos como impossibilidade de estocagem, porque, por exemplo, se a gente não vende o apartamento hoje de um hotel, nós não temos como vender aquele mesmo apartamento no dia seguinte, porque aquele dia seguinte já é um outro dia. Então, o mesmo dia daquele apartamento, ele não pode ser comercializado novamente. Assim, eu tenho um dia seguinte, mas aí é um outro dia. E isso caracteriza-se como um produto perecível. Eu tenho que vender naquele dia, senão ele estraga, ele não me serve mais. Ele caracteriza-se também por ser um produto estático,
porque é impossível alterar a localização, por exemplo, de um empreendimento, de um hotel, de um resort. Então, ele tem que estar ali. E o meu consumidor, o meu turista, ele tem que ir até aquele local para poder consumir aquele produto. Ele pode ser considerado também como uma demanda heterogênea, porque são diversos fatores que acabam interferindo nesse processo, como o fator econômico, social, político, cultural e legal. Tem a questão da sazonalidade, que é uma característica muito importante, que ela acaba sendo decorrente, por exemplo, período de férias escolares. Tem a outra característica que existe a complementariedade dos componentes do produto, que então eu tenho o entretenimento depende do restaurante, que por sua vez necessita de hospedagem, e este está acoplado, por exemplo, ao transporte e aos outros diversos setores que fazem parte do sistema turístico até completar este mesmo ciclo. Então eu tenho uma série de fatores, características que trazem, que mostram o que acontece com esse produto turístico. Então, de uma forma muito sintética, nós vimos aí sobre o turismo. Mais informações, de uma forma muito mais detalhada, você vai ter na disciplina de Teoria Geral do Turismo. Agora, tratando sobre o turismo de negócios e eventos. Teria diferença do turismo de eventos e turismo de negócios e eventos? Por quê? Qual seria a forma mais correta de você definir algum desses dois termos? Né? Qual seria? Ou seria ainda uma outra terminologia mais correta? Então, para esse vídeo, eu quero que vocês façam um texto e reflitam sobre essa diferença, se tem a diferença de turismo de eventos, turismo de negócios e eventos, por quê e qual seria a forma mais correta de definir isso. E aí você vai definir com as suas palavras o que é turismo de eventos ou turismo de negócios e eventos, conforme o que você acredita que seja mais correto a se definir. Se você acha que tem uma diferença, que cada um tem a sua particularidade, pode fazer dos dois, tá? Isso aqui, a seguir, nós vamos ver alguns conceitos que vocês vão estudar, vocês vão analisar e vou entregar outros textos que são complementares a essa atividade. Então, eu trago aqui primeiro uma definição de um autor muito conceituado na área de turismo, que é o Mário Bene, sobre turismo de negócios. Qual é a definição que ele traz? Então, ele diz que turismo de negócios é o deslocamento de executivos e homens de negócios, portanto, turistas potenciais, que afluem dos grandes centros empresariais e cosmopolitas a fim de efetuarem transações e atividades profissionais, comerciais e industriais, empregando seu tempo livre no consumo de recreação e entretenimento típicos desses grandes centros, incluindo-se também a frequência a restaurantes com gastronomia típica e internacional. O outro conceito que eu apresento aqui para vocês também é sobre viagens de negócios da Maria Sará, que ela traz que viagens motivadas por interesses voltados para uma atividade lucrativa ou de desenvolvimento profissional. É a ação cujo propósito é a possibilidade de realização de contratos, negócios ou obtenção de conhecimentos a eles relacionados. Então, vão anotando aí as particularidades, volta depois no texto, no vídeo e dá uma olhada com detalhes sobre cada uma dessas definições. A Embratur ela traz que turismo de negócios e eventos compreende o conjunto de atividades turísticas decorrentes dos encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, científico e social. Já Cunha coloca que turismo de negócios é o conjunto de atividades de visitação
praticado em um lugar diferente daquele da residência habitual de pessoas que viajam com a finalidade de realizar negócios, cumprir tarefas profissionais, participar de eventos de caráter comercial ou simplesmente estabelecer contratos que possam gerar futuros negócios nos mais diversos ramos da economia. Então, pensem, a gente aqui está na quarta definição sobre o que é, o que envolve essa questão do turismo de negócios e eventos. Então, olha só, o turismo de negócios e eventos, ele também é considerado estratégico pela capacidade de minimizar os efeitos da sazonalidade. Lembra que agora há pouco a gente falou que uma das características do turismo é a questão da sazonalidade, né? Então, é considerado estratégico pela capacidade de minimizar os efeitos da sazonalidade e por ocorrer independentemente da existência de atrativos naturais e culturais exuberantes. Então, ele acontece mesmo que no local não tenha atrativos naturais ou culturais. Ele, por si só, ele já chama o público. Então, aqui a gente começa a pensar na questão da diferenciação entre o turismo de negócios e o turismo de eventos. Eu trago aqui, ó, a maior parte das viagens de negócios inclui eventos e as viagens para participar de eventos normalmente têm caráter profissional. No entanto, o turismo de negócios não é um sinônimo de turismo de eventos. Um empresário pode viajar para fechar um negócio sem que haja qualquer evento incluído na sua programação. Um turista que viaja para participar de uma festa popular ou um estudante que viaja para um evento acadêmico não faz uma viagem de negócios. Então, a gente tem que analisar sempre esses conceitos, essas definições e refletir, não só passar para frente essa ideia, mas analisar em que condições está sendo colocado esse conceito, né? Analisar um pouco mais profundo o que vem por trás, até que ponto esse conceito ele se encaixa naquilo que eu estou trazendo como uma definição. Então, aqui nesse momento, você pode ver, ele faz essa comparação, que um aluno que vai participar de um evento acadêmico, ele não está participando de uma viagem de negócios, assim como acontece o contrário, às vezes um empresário de negócios que vai para algum lugar, ele pode viajar para fechar um contrato, assinar somente um contrato, sem que ele participe de algum evento especificamente. Ele pode ir no local, ter um almoço, por exemplo, com mais uma pessoa e assinar o contrato. Isso não significa que ele está indo e participando de um evento. Consegue entender essa diferenciação? E aqui, olha só, o Samay, ele traz um quadro, né, de diferenças e ou semelhanças do turismo de eventos, turismo de negócios e turismo de negócios e eventos. Então, a gente aqui traz algumas reflexões sobre isso. Então, por exemplo, turismo de eventos. O segmento de turismo que cuida dos vários tipos de eventos que se realizam dentro de um universo amplo e diversificado. A parte do turismo que leva em consideração o critério relacionado ao objetivo da atividade turística. É praticado com interesse profissional e cultural por meio de congressos, convenções, simpósios, feiras, encontros culturais, reuniões internacionais, entre outros. E é uma das atividades econômicas que mais crescem no mundo atual. Então, aqui a gente tem uma definição um pouco maior sobre o turismo de eventos, né? E aqui, praticado por quem deseja participar de acontecimentos promovidos com o objetivo de discutir assuntos de interesses comuns, sejam eles aí profissionais, entidades associativas, culturais, desportivas, ou para expor ou lançar novos artigos no mercado. Então, neste caso aí também,
ele está trazendo a definição só de turismo de eventos, que eles consideram, tá? Depois, eu tenho as outras definições sobre o que seria o turismo de negócios. É aquele efetuado por executivos que viajam para participar de reuniões com seus pares, para visitar os fornecedores dos produtos que comercializam ou fechar negócios. Outro conceito que é o conjunto de atividades de viagem, de hospedagem, de alimentação e de lazer praticado por quem viaja a negócios referente aos diversos setores da atividade comercial ou industrial, ou para conhecer mercados, estabelecer contratos, firmar convênios, treinar novas tecnologias, vender ou comprar bens ou serviços. E ainda a outra definição que coloca que consiste no conjunto de atividades turísticas decorrentes de encontros de interesse profissional, associativo, institucional, de caráter comercial, promocional, técnico, científico e cultural. Atualmente, as viagens por motivações de negócios apresentam-se como a terceira maior despesa das empresas, perdendo para os investimentos em tecnologia e recursos humanos. Então, nesses três conceitos aí, nessas três definições, eles já consideram que tem uma diferença aí de turismo de eventos e turismo de negócios. Então, quando fala de turismo de eventos, está trazendo uma conceituação abordando principalmente a questão dos eventos. Quando fala de turismo de negócios, ele já traz a outra abordagem, que está falando daquela viagem, daquele turista que se propõe a viajar, que vai utilizar-se de serviços de turismo, né, de hospedagem, de alimentação, enfim, mas que ele não vai especialmente para participar de algum tipo de evento. Então, olha, ela continua fazendo uma análise do turismo de negócios e eventos. Então, o que seria esse conjunto dessa definição, que é o que traz pela Embratur, onde compreende o conjunto de atividades turísticas decorrentes de encontros de interesse profissional, associativo e institucional de caráter comercial, promocional, técnico, científico e social. Então, isso vocês viram que no anterior a gente tinha o de eventos, considerando também uma parte disso, né? Então, são coisas que a gente precisa analisar o que realmente interfere. Porque aqui, quando eu trabalho com um caráter comercial, promocional, muitas vezes eu estou fazendo também um turismo de negócios. Mas até que ponto eles são eu posso definir os dois como a mesma coisa. Então, a gente tem que sempre estar analisando, refletindo sobre isso, tá? E aqui ela traz também o conceito de turista de negócios. Então, ela coloca aqui que, na verdade, ela traz as definições de outros autores para a gente poder comparar quais são as diferenças e as semelhanças entre esses conceitos, essas definições, né? Então, refere-se a quem viaja a negócios referente aos diversos setores da atividade comercial ou industrial, ou para conhecer mercados, estabelecer contatos, firmar convênios, treinar novas tecnologias, vender ou comprar bens ou serviços, denomina-se turismo de negócios, turismo técnico e viagem de negócios. E a outra definição que traz é a do próprio Bene também, que ele define os turistas de negócios como aqueles que se deslocam no intuito de realizarem transações e atividades profissionais, comerciais e industriais, acrescentando tratarem-se de turistas potenciais, uma vez que empregam seu tempo livre no consumo de equipamentos e serviços turísticos. Então vejam bem aí eles todos esses conceitos, todas essas definições apresentam algumas características semelhantes e algumas diferenças. Então, é isso que vocês precisam analisar ao utilizar o termo. Quando vocês forem utilizar turismo de negócios e eventos, compreende aquela viagem que ele está utilizando as duas coisas.
que ele está indo a negócios, mas ele também está participando de um evento. Então, por exemplo, se ele vai para uma feira comercial, ele vai viajar a negócios, porque, por exemplo, ele tem um stand onde ele está divulgando seus produtos dentro de uma feira. Então, ele está viajando a negócios, mas também participando de um evento. Agora, se vai exclusivamente para participar de um evento, como um médico que vai para um congresso de medicina de cardiologia, ele vai para se aperfeiçoar, para adquirir novos conhecimentos, ele não vai lá para fazer negócios, ele vai para buscar conhecimento, aperfeiçoamento, especialização. Agora, se é aquele cara que vai só assinar o contrato, aí ele está fazendo um turismo de negócios. Então, vocês conseguem verificar essas diferenças e é importante que vocês saibam como utilizar os termos no momento de falar em cada um desses termos. E não simplesmente aceitar todos os termos quando são colocados, sem analisar, sem refletir o que cada um realmente quer dizer e o que isso na prática ele implica. E aqui eu vou deixar aqui para vocês o vídeo, vou deixar em uma pasta separada, mas tem um link aí também para quem quiser procurar ali no YouTube, sobre o turismo de negócios e eventos, uma entrevista com o diretor de operações do Hotel Luzeiros. Essa entrevista já tem um certo tempo, mas a definição, tudo que ele traz a diferença entre o turista de lazer e o de negócios, ele se aplica, né? É um vídeo que tem em torno aí de 7 minutos, então eu vou deixar separado para que vocês possam visualizar também esse vídeo. Olha só, agora a gente traz aqui, os eventos constituem-se como um importante atrativo turístico do Acerenza, que traz essa conceituação aí, essa análise, né? Onde ele coloca que as atrações de eventos, por sua vez, são aquelas em que um acontecimento constitui o principal fator para que o turista visite o lugar, como é o caso das feiras e exposições, congressos e convenções e os acontecimentos especiais, tais como um evento esportivo, um festival ou um concurso de beleza. Então, assim, o que ele traz aqui? Que muitas vezes a própria atração da viagem daquela pessoa, daquele turista, já é a atração para que ele se desloque, para que ele vá até aquele local, que ele vai utilizar de outros prestadores de serviços, né? Ele vai utilizar às vezes de um hotel ou de um restaurante, de um bar, vai aproveitar para fazer uma visita, uma exposição, mas a atração por si só é aquele evento. Muitas vezes a pessoa vai para participar especialmente daquele evento e no máximo, às vezes pode ficar numa casa de parentes, mas é muito difícil ele não utilizar outros recursos que o turismo dispõe, né? De um bar, de um restaurante, de um deslocamento, um transporte, alguma coisa assim. Mas lembrando, o principal atrativo já é o evento por si só. Por exemplo, as corridas que tem, as maratonas, a pessoa viaja para participar especialmente daquela corrida, daquela maratona. E não porque ele está pensando em ir alguma outra atração especial. E aqui eu trago mais um link para vocês assistirem um outro vídeo. Ele tem cerca aí de 4 minutinhos. O título dele é Turismo de Negócios e Eventos. E ele faz o que a gente deveria fazer para incentivar o turismo, né? Ele traz dados estatísticos, ele traz a movimentação, fala sobre a movimentação do turismo, setores beneficiados, sobre captação, sobre convention, a room tax, que isso tudo a gente vai depois trabalhar um pouco mais, mas para você ver um resumão sobre essa questão do turismo de negócios e principalmente as informações que ele traz de dados. Então, olha só, o evento pode ser compreendido como alternativa de remodelagem do foco do público-alvo, gerando renda
e buscando novas formas para a otimização do local. Quando a gente traz sobre o evento em si, ele pode trazer novas formas, ele pode ser uma das estratégias propostas pelos diferentes destinos turísticos, pode ser ele de praia, de montanha, serra ou urbanos, que é transformar-se em cidade-sede de eventos. Então, esse destino ele acaba sendo a cidade onde o evento vai acontecer. E aí, esses encontros, que são organizados aí de forma pública ou privada, sejam realizados em diferentes épocas do ano, gerando um movimento de pessoas que visitam esses lugares. Então, a gente trabalha com aquela sazonalidade de diminuir o impacto em um local para melhorar a circulação em épocas que tem pouca movimentação de turistas. O evento ele pode contribuir para isso. Então, eu faço um evento, promovo um evento, eu penso em um evento para uma cidade, naquela época que ele tem uma sazonalidade de baixa procura, né, que é um período de baixa procura por turistas em geral, e aí eu faço com que aquele período que eu tinha uma baixa procura, eu vou estar utilizando a infraestrutura toda turística para este evento que vai acontecer. Então, o evento ele pode ser uma forma de trabalhar os períodos aí de sazonalidade das cidades. Então, por isso que ele pode ser compreendido como uma alternativa de remodelagem desse público, né? Do que eu posso apresentar nesses outros períodos. Então, aqui eu começo a trazer um pouco sobre a caracterização desse turismo de negócios e eventos. Aqui, esse material eu vou disponibilizar para vocês, é um livreto que tem do Ministério do Turismo, que é de Turismo de Negócios e Eventos. Eu vou disponibilizá-lo na íntegra para vocês fazerem também leitura e fazerem algumas atividades desse material. Então, o turismo de negócios e eventos apresenta características bastante peculiares. Dentre elas destacam-se, primeiro, a oportunidade de equacionamento de períodos sazonais, proporcionando equilíbrio na relação entre oferta e demanda durante o ano, pois independe de condições climáticas e períodos de férias escolares. Então, é aquilo que a gente comentou no slide anterior. Em períodos que eu tenho uma baixa procura, eu posso estar trabalhando nisso. Eu não dependo de uma época do ano exatamente para poder realizar um evento. É lógico que é importante para um destino, para a gente melhorar as possibilidades, eu sempre estou pensando em períodos de baixa procura para poder fazer o evento. E eu tenho que analisar sempre qual que é o perfil desse meu público-alvo para esse evento. É uma série de análises que eu tenho que fazer. Mas o que ele coloca aqui? Que é uma oportunidade de trabalhar nesses períodos sazonais, para que não tenha um período de muita procura e outros de baixa procura. Então, a gente procura trabalhar nesse sentido aí para otimizar esses períodos aí do ano. Outra característica é o uso da infraestrutura e serviços de elevado padrão de qualidade, de modo a valorizar o profissionalismo, requerendo serviços dinâmicos. Então, a gente pode utilizar do que já existe, de toda a infraestrutura de serviço. Vai depender muito do seu perfil, do evento, do seu cliente, para você analisar o que você pode trabalhar aí nesse sentido. A outra característica é a possibilidade de interiorização da atividade turística, pois podem ser realizados em cidades menores, desde que apresentem as condições e estruturas necessárias para a realização de negócios e eventos. Então, o que significa isso? Uma cidade menor, ela pode receber esses eventos, uns congressos, simpósios, mas
É lógico que eu preciso analisar se tem rede hoteleira suficiente para hospedar todos esses participantes, quem vem de fora, né? Qual é a estimativa de quantidade de pessoas? Eu tenho dentro da cidade hotel para poder atender a esse público, um perfil desse público? Eu tenho possibilidades de qual é a minha malha rodoviária, a minha malha aérea, que essas pessoas, esses participantes possam estar chegando até esse destino. É satisfatório, né? Para esse público também, ele vai utilizar-se desses tipos de transporte. Enfim, eu faço toda uma análise, se os locais, essa cidade, ela tem local para a realização desse evento, para o porte desse evento, um centro de convenções, um salão, um centro de exposições. Então, ele tem esses espaços que comporte esse evento que está sendo proposto para essa cidade. Então, a gente vai analisar isso também. E outra característica é a alta rentabilidade, uma vez que o turista desse segmento, em relação ao turista de lazer, ele apresenta maior gasto médio. Isso é uma pesquisa que se tem, onde traz essas informações. Além disso, o turista que participa de um evento em determinado destino que ainda não conhecia, costuma retornar outras vezes com o intuito de lazer e normalmente com mais tempo, o que propicia maior permanência no destino. E além disso, muitas vezes ele também retorna com a família. Então, ele foi para um destino, ele conheceu por causa de um evento, ele participou daquele evento, mas ele ainda retorna querendo levar a família ou porque ele mesmo não conseguiu conhecer tudo que ele queria naquele período do evento que ele participou. Então, é uma forma de você chamar a pessoa, ter aquele contato inicial, de conhecer, de ter as primeiras experiências e falar, puxa, eu quero voltar aqui, eu quero conhecer um pouco mais dessa cidade. Outras características. A demanda não reduz significativamente no momento de crise econômica, porque esses eventos acabam acontecendo independente de crise econômica do país, crise econômica do que acontece, a não ser, né, como a gente teve na pandemia, que foi uma crise econômica, principalmente no setor de eventos, que foi o último a retornar de todas as atividades. O setor de eventos nessa época da pandemia foi o que mais demorou para retornar. Por quê? Não podia ter o agrupamento de pessoas, né? Não podia ter a reunião de pessoas. Então, acabou que os envolvidos, né? O setor de eventos, nesse período da pandemia, foi realmente prejudicado nesses 2 anos de pandemia, que não pôde ter eventos. Outra característica, um aumento da arrecadação de impostos, pois normalmente o turista de negócios e eventos necessita da emissão de notas fiscais para comprovação de despesas à empresa ou instituição a qual pertence. E esse é um fator importante, principalmente para você apresentar para os órgãos públicos, para você conseguir apoio de prefeituras, de secretarias, de entidades que trabalham, que você precisa ter o apoio para fazer aquele evento e que eles precisam pensar também nessa questão de arrecadação, que isso é um fator que você pode estar colocando para apresentar para esses gestores públicos como um condicionante para que favoreça no auxílio deles, no apoio deles para o evento. Outra característica é a contribuição para o crescimento dos negócios locais por conta do intercâmbio comercial e empresarial, no qual se estabelecem contatos diretos entre fabricantes e consumidores. Então, o que acontece? Tem essa troca, né, esses contatos, e isso acaba tendo um crescimento
da região, né, de crescimento de negócios locais mesmo por causa dessas trocas. O desenvolvimento científico e tecnológico devido à participação de profissionais especializados e equipamentos de última geração. Então, quando acontecem esses eventos, também traz esses benefícios para aquela região, né, de trazer esse desenvolvimento científico e tecnológico. Além disso, a disseminação de novas técnicas e conhecimentos definidos nos encontros, nos destinos sedes e que ficam como legados às comunidades locais. Então, a gente tem isso em algumas comunidades que acabam participando e fica isso como um legado para aquela comunidade, de apresentar essas novas técnicas e conhecimentos. A motivação ocasionada principalmente pelo interesse do evento, então aí a gente pensando em não estar totalmente aliada à atratividade do destino, às vezes um destino, né? Por exemplo, se eu fizer um evento em Natal, a própria cidade já favorece pela atratividade do que eles têm para poder fazer um evento lá, porque eles têm parte de praia e tal, que as pessoas querem ir para lá para conhecer. Mas o evento, ele por si só, como a gente já falou, ele já basta, né? Às vezes ele nem tem tempo de participar de outras atividades. Por exemplo, né? O Natal mesmo eu fui os meus filhos foram participar de um torneio e nos torneios que eles participam não dá tempo de ir para a praia, não dá tempo de ir para os locais. Então isso faz com que torne uma vontade, né, um interesse de depois retornar também ao local. E a regeneração de áreas urbanas, né, como áreas portuárias, enfim, áreas que são aí que não estão estruturadas, né, que não são priorizadas na cidade. Então faz com que também tenha possibilidades de investimentos, de trazerem oportunidades de investimento aí para a cidade. Aqui eu trago mais um vídeo para vocês assistirem, que ele tem em torno aí de 11 minutos e ele traz conceitos de turismo de negócios e eventos, vantagens e características. Então, deem uma olhada também, vou disponibilizar o link para vocês pelas pastas separadas, tá bom? E ainda tratando sobre a caracterização, a gente tem aí que merece um destaque a transversalidade do turismo de negócios e eventos, que se refere ao seu relacionamento com os demais segmentos. Então, quando algum segmento turístico e assuntos correlatos ao turismo são temas de encontros técnicos ou comerciais, por exemplo, o Congresso Brasileiro de Turismo Rural, ele acontece a transversalidade e ocorre a pertinência do tema e das programações temáticas do evento a outros segmentos turísticos. Então, enquanto a organização dos equipamentos, bem como dos equipamentos de apoio, está relacionada ao turismo de negócios e eventos, isso também pode ser notado nos eventos culturais, sejam eles aí artísticos, religiosos, entre outros, que estão inseridos no turismo cultural, por exemplo, ou nos eventos esportivos e competitivos, que acabam entrando aí no âmbito do turismo de esportes. Então, quando a gente tem esse relacionamento aí com os demais segmentos, faz com que a gente crie atrativos, né? Eles se unem, né? Eles têm uma fusão. Então, por exemplo, a gente tem aí
o Fórum Internacional Fórum Internacional de Turismo, que é lá o Festival das Cataratas em Foz do Iguaçu. Ele acontece no período e as pessoas, então a temática do evento é na área de turismo e as pessoas também que vão querem conhecer Foz, né? Então o próprio evento, o próprio fórum, ele já fornece entradas em alguns atrativos para que eles possam, as pessoas que participam também possam conhecer a cidade. Então, isso é muito entrelaçado, tá? E existem casos ainda em que a atratividade natural e cultural pode favorecer na escolha de um destino como sede de um encontro, ou de um encontro técnico ou científico, ou pode incrementar a oferta do destino de negócios e eventos, estimulando maior a permanência aí do turista no destino e ou o retorno com os amigos, familiares, né, em períodos livres aí e de férias. Então, isso também é o que acontece. Além disso, os eventos e atividades de negócio funcionam também como uma ferramenta de marketing para o destino, expondo significativamente aí na mídia e estimulando que o turista volte para fazer as atividades de lazer, que divulgue para outras pessoas, que poste aí nas mídias, principalmente hoje em dia com o Instagram, que tem aí os lugares instagramáveis, né? Então, a gente pensa isso como também uma atividade, aí, uma possibilidade de marketing para esses destinos. Então, esse panorama, ele deve ser observado para que a gente possa pensar, né, com o objetivo de planejamento, de gestão e principalmente de promoção e comercialização, uma vez que essas características elas permitem a utilização como alternativa para a promoção de outros segmentos e minimização dos efeitos da sazonalidade. Então, as políticas públicas, os empresários e outros organismos de turismo, de negócios e eventos, eles podem, com base nessa transversalidade e do segmento, orientar e fomentar o desenvolvimento dos demais segmentos de forma a diversificar suas atividades ofertadas. Então, são mais atrativos para aqueles destinos para que possam aí pensar em trazer eventos para os seus destinos. Muito bem, então para esse primeiro momento, vocês vão fazer a atividade já proposta no início desse vídeo, tá? E a seguir eu vou deixar também um livreto do Turismo de Negócios e Eventos, eu vou deixar alguns textos, os vídeos, e no próximo vídeo eu começo uma outra parte, tá bom? Que também faz continuação de tudo que a gente já viu hoje. Tchau, tchau, gente. Até mais.